Boa tarde a todos. Para quem está nos acompanhando, nos ouvindo, tenho que agradecer a presença dos seguidores nesse mais um encontro online com a Arte Live 7, que está sendo refeita novamente, porque foi exibida no dia 1º de agosto, mas está sendo refeita novamente por conta de problemas de conexão que nós enfrentamos no último sábado. Então, nosso papo continua com a artista plástica Cida Mansur a respeito do processo de construção, processo de criação artística com a influência e presença da sustentabilidade ambiental. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a Cida antes que ela entre com o perfil dela em nossa live. E eu gostaria que todos depois compartilhassem a live editada nos perfis para que a gente possa divulgar também o trabalho da Cida em parceria com a Construartes. A Cida, para quem não conhece, é carioca, residente de Campo Grande, artista plástica autodidata e ainda quando adolescente iniciou seus primeiros passos na arte. De tudo experimentou. Se envolveu com outros artistas à procura de novas possibilidades para sua criação e trocas de experiências. Em 2000, já trabalhava usando sua arte na antiga Funlar com a pedagogia associada ao cuidado com as pessoas com deficiência intelectual. Com 10 anos na Superintendência da Saúde Mental, trabalha com arte-terapia no tratamento de saúde mental. Com relação ao seu envolvimento com a sustentabilidade, e esta só veio acrescentando o que sua arte precisa. Hoje, Cida Mansur recebe propostas de intervenção cultural com temas ligados ao meio ambiente. Atualmente, trabalha no CAPES Lima Barreto, em Bangu, com oficinas terapêuticas no tratamento de pessoas com transtorno mental grave. Também realiza aulas particulares na residência dos alunos com ações de terapia ocupacional. Dos projetos de sustentabilidade, recebe patrocínio das lojas Soult e Max Shopping, com a realização de oficinas junto com artistas e público em geral. Então esse aqui foi um breve histórico, bem resumido, sobre a biografia de Cida Mansur referente à repercussão dela nas artes plásticas. E o nosso foco hoje, como continua sendo desde o dia 13, é a série Vivendo a Imagem Artística. A gente utiliza, por meio das lives, Encontro com os Artistas, da edição 1 e 2 Mais dos Artistas, para desenvolver o pensamento da educação visual com a observação das produções de imagem que os artistas fazem durante sua repercussão na arte. E a Cida tem envolvimento da sua produção, da sua criação artística, ligado à sustentabilidade ambiental. E para as pessoas que com certeza já sabem, a sustentabilidade envolve a preocupação com o reaproveitamento de materiais que muitas das vezes, em sua maioria, são jogados, descartados no lixo e nunca são considerados como objetos com qualidade para uso depois de um certo tempo que foi utilizado. A sustentabilidade tem um outro pensamento, de reaproveitar sempre materiais que são descartados no lixo, com o intuito de transformar esse lixo em produção artística. Então, isso é um dos focos da sustentabilidade ambiental na arte, que quem estará mais apta para falar sobre esse processo é a Cida Mansur, que eu vou estar convidando agora para entrar. Para acessar nossa arte live, essa é a nossa arte live 7, que está sendo praticamente reprisada, né? Boa tarde, Cida. Boa tarde. Acabei de fazer um histórico, Isso. um histórico sobre você, e gostaria que, como eu falei um pouco a respeito do que se trata da sustentabilidade ambiental na arte, você é a pessoa mais certa, direta, para conversar sobre isso.
E eu queria que você comentasse um pouco sobre a sua repercussão na arte e depois a respeito do seu envolvimento com esses projetos de sustentabilidade, principalmente em Campo Grande, né, onde você desenvolve esse trabalho. Eu trabalho e moro na Zona Oeste, né, onde eu tive grandes oportunidades de aprender, de trocar e de ser incentivada a utilizar lixos, resíduos e reutilizar. E tive as minhas primeiras motivações lá pelo Ateliê Arte, que era na Professor Gonçalves, hoje o Ateliê Arte na Regional, coordenado pela Eliane Bragança. Em 2003, eu comecei realmente a pintar. E aí, aprendendo a parte acadêmica, a copiar as técnicas, o que pode, o que não pode, né? Eu vi que a textura me chamava bastante atenção. Aí comecei a colocar um pouquinho de massa, coador de café, e comecei a colar e experimentar. E experimentar e sair da tela deu o que falar, né? Até hoje a gente já tem aí grandes e grandes produções, parcerias também, projetos, e muita coisa tem acontecido nesse meio tempo, de 2003 para cá. Bacana. É, eu acho que foi só a partir de 2000 que você começou a se envolver diretamente com a arte, mas a sustentabilidade, o desenvolvimento da sustentabilidade não foi a partir de 2000, né? Já foi um pouco mais à frente. Na verdade, na minha adolescência eu comecei a desenhar. Eu vi alguém desenhando, aquilo me despertou uma vontade. Cheguei em casa e comecei a desenhar na adolescência. E já nas artes eu me envolvia, né? Era tanto na igreja como na escola, eu já fazia pecinhas de teatro e adorava artes plásticas, né? E aí, assim, mas descobri realmente a pintura, colocar a mão na tinta e depois começar a colar as coisas, veio realmente de 2000 para cá. Até coincidir um pouco com os trabalhos que eu comecei na antiga Funlar, que era trabalhando com pessoas com deficiência mental, hoje trabalho com pessoas com transtorno mental, que também foi uma grande troca, um grande aprendizado, foram grandes oportunidades, que me levaram para algumas empresas que viram meu trabalho e aí me convidaram, como aconteceu na Coca-Cola, na Gerdau, na L'Oréal, entre outras, foram grandes oportunidades. Isso. Com a gente na última live, né, que ficou muito ruim por causa da conexão, eu acho que hoje está dando certo. Sim. Você falou a respeito do seu envolvimento com a arte e educação também, interação com a sustentabilidade. Como é esse processo e quais são os resultados que você consegue obter a partir desse envolvimento com a arte e educação e também com a rede de saúde mental, né? Uhum. Então, na questão da educação, é porque assim, foi despertando também nas escolas, através de eventos culturais, e as escolas, universidades, várias aqui da região, começaram a me chamar, tanto para palestras, como também para fazer oficinas. E aí, isso com crianças, com adolescentes, a gente trocava aquela ideia de como utilizar aquilo que tem lá na escola, que era até quando faz lápis, a ponta do lápis, né? Aquela sobra, os papeizinhos de bala. Então, tinha que trabalhar o meio ambiente, trabalhar a educação, o trabalhar em equipe, né? Meus trabalhos têm muito esse foco de trabalhar em equipe, trabalhar interagindo com o outro, né? Tendo a energia do outro. Então, aí uma coisa foi puxando a outra. Então, todos os eventos escolares de universidades locais, principalmente, até hoje me chamam por palestras, oficinas, falar sobre o meio ambiente, sobre lixo, sobre processo. E praticar, na verdade, sempre tem algo assim de se fazer na hora, ao vivo, a cores, com todos. E cada um levar um pedacinho daquilo para casa. Aí você tinha falado do outro trabalho, né? Como é na saúde. É isso? Isso, na rede de saúde Isso. mental. Então, Como eu... desde da Funlar em paciente, em Campo Grande mesmo. Já tínhamos as dificuldades de ter verba ou ter material para trabalhar. Então, isso assim, gera você ver o que tem em mãos e fazer. Mas na época da Fular, a gente trabalhava com lã, com sobra de lã, então era uma coisa mais voltada para o bordado, era o ponto esmirna, né? Que era um trabalho mais pedagógico. Aí agora, estando já há 10 anos na saúde mental, é uma coisa bem livre e também sem verba, sem condições, a gente despertou assim, não, porque não a pintura? Até tentei lá, né? A gente tem a oficina de crochê, temos a oficina de papel machê, que trabalha com a sobra de revista, de jornal, né? Então, o papel machê funciona muito bem também.
Mas a pintura, e aí? Né? Porque para a pintura a tela é realmente um gasto. E aí começaram a ver com a feira, tinha LPs, que jogavam até fora, e as pessoas começaram também a doar, porque eu sempre peço doação, né? A Marinha do Brasil é uma que me doou muito material. A Mimirabolantes, da Munique, é uma pessoa que serve a todos os artistas do Rio de Janeiro. Tudo que você precisar, precisa de rolha, ela arruma, precisa de esmalte, vidrinho de esmalte, CD, LP, caneta. Que pensar, ela arruma para o artista. E aí, nessas doações, a gente vai transformando, né? Então, hoje lá no CAPS, no Barreto Bangu, até boa parte das paredes tem LPs que são todas pintadas por pacientes e familiares. Então, é uma troca bacana, porque a gente vai aprendendo com eles, a gente vai pintando, a gente vai usando o que a gente recebe, o que a gente tem, pincel usado, e ali se coloca, né, o que precisa ser colocado, o que não dá para falar. Através de imagens se coloca ali, então acaba sendo terapêutico. Mas tem outras oficinas também de arte muito bacana dos meus amigos. A base para sustentar a imagem do seu trabalho, independente se é em Campo Grande ou em outras regiões, é a oficina. A É, oficina entre é, você, o seu trabalho e o público. é. Por exemplo, quando você falou aqui ou não, né? Por acaso eu tenho um trabalho muito grande, já fazendo desde 2012, na Galpão das Artes Urbanas, na Gávea, que é da Conurb. E lá eu aprendi muito. E eu vi, assim, mais incentivo e mais motivação. Porque, além do meu trabalho, eu estava vendo o trabalho de outros e outros, e lá gera-se justamente isso. Você apresenta uma exposição e você faz uma oficina, sempre gratuita. Então, a Ana Cristina, minha irmã, ela acabou sendo minha irmã, né? A gente tem uma sintonia grande sobre essa questão do meio ambiente, da preocupação com o lixo e também da arte. Não é só fazer um artesanato, é fazer realmente arte e fazer arte dentro da cabeça da pessoa. Eu penso um pouco assim. Antes ela começa aqui, antes de realmente ser as mãos que vão ali pegar a cola, e todo o material que ainda vou falar de que eu uso aqui, né? E o teu processo ele é muito artesanal. E a gente vê, dá para analisar de que com tão pouco ou com muito que você não precisa gastar, você consegue produzir peças artísticas sem precisar ter uma grana muito grande, um valor muito grande para comprar, porque os materiais já são caros. Né? E você acaba tendo três direções aí. O processo criador, com tão pouco material, você não precisa comprar. A possibilidade de reaproveitamento desse material e a consciência com o meio ambiente. Porque além de você produzir e fazer outras pessoas produzirem, o meio ambiente ele começa a ficar agradecido pelas nossas ações, né? Porque hoje em dia você percebe-se, não só em telejornais, mas em pesquisas, internet, a gente vê que a realidade da quantidade de lixo no mundo é absurda. É absurdo. E o processo de conscientização ele existe, mas com a arte, eu tenho certeza que essa conscientização terá uma mobilização muito maior, porque você começa a desenvolver outras direções, que é ligada à estética, ligada à forma, à decoração, com objetos reaproveitados, que poderiam ser jogados no lixo. Isso é interessante. Sim. Eu abordasse um pouquinho depois, quando você finalizar essa parte, um pouco sobre o teu processo de criação das imagens com esse reaproveitamento. Uhum. Sim, eu só ia falar que nessas propostas de projeto em que você disse que eu uso um material que normalmente tem à mão, que está perto, né? Que acaba não sendo de uma grande despesa para iniciar, né? Quando a gente troca isso com outras pessoas através dos projetos, eles acabam gerando uma ideia para geração de renda. Então, assim, são muitos e muitos grupos que recebem isso como uma coisa também que vai fazer parte do dia a dia como geração de renda. Não só o terapêutico, como a geração de renda, como a questão de criar, como a questão pedagógica, como a questão educacional, né? De educar mesmo, de você não jogar o lixo fora do lugar, né? De como jogar esse lixo fora. Até porque estamos jogando ele aqui dentro do planeta mesmo, onde nós estamos.
Sim, sim, até esqueci de sinalizar a questão do desenvolvimento da rentabilidade, porque não só quadros, né, mas peças artesanais, acessórios de uso no corporal, né? Questões que a gente consegue hoje desdobrar para outras questões do dia a dia mesmo. Mas eu queria que você falasse um pouquinho a respeito das imagens, principalmente dos quadros, como foi o processo de criação a partir desse reaproveitamento. Então, aí, obrigada a todos que estão aí sinalizando, escrevendo alguma coisa, porque não dá para acompanhar o que está escrito, mas muito obrigada aí nesse momento Malu, entre outros e outros que eu já vi aí rapidinho. Mas então eu desconcentro na resposta, né? Então, o criar, eu parto sempre por um desejo, uma motivação, por um objetivo a ser alcançado. Então, quando tem as propostas, eu estudo bastante. Lá para trás, quando não tinha nada de internet, eram nas revistas, era o pensar, principalmente até hoje, além do que a gente vê na internet, é o pensar, né? Eu posso ter uma ideia que eu vi na internet, mas ela tem que ter, eu posso me utilizar dela como uma referência, como uma pequena ideia, né? Mas colocar o meu eu. Então, assim, no meu trabalho, no processo que eu sei que é importante a gente falar dele aqui, existe muito eu de cada um. Sim, Eu não sei porque eu sempre gostei do tema de corpos, de modo geral. E eu tenho um tema que são corpos. E aí, por que não usar sustentabilidade? Então, eu venho forrando, às vezes, o quadro com coador de café, com um papel amassado, com uma massa que eu tenho de parede que sobrou, com uma tinta que já passou da validade que eu jogo lá, e depois eu venho desenhando por cima. Colar coisas que eu tenho sempre em casa e me utilizo de todo tipo de cola. E tem também um tema de olhares, que eu sempre, hoje, né, com a pandemia, o olhar fala muito mais. Mas sempre o olhar, para mim, me chamou atenção. Então, além da questão de sustentabilidade, colar as coisas que possam cair do quadro, sair do quadro, tem a questão também um pouco acadêmica, né? É muito importante para todos que tenham a ideia de sombra e luz, volume. É muito importante. Então, eu sempre me preocupei com as duas coisas. E os olhares, então os olhares, eu gostaria de fazer tão expressivos que eles, e principalmente os que talvez mostrem dor, sofrimento, medo, uma série de coisas, né? Não só o olhar bonitinho, que nem tem aí na nossa chamada, que tem um olhar que se chama sensualidade, que é aquela que tem as unhas assim, né? Mas são olhares que mexam com a pessoa a ponto de eu ter quadros que ficaram expostos em alguns lugares e as pessoas não aguentavam olhar para o quadro, porque ele era um pouco assustador. Mas assim, eu compreendo isso como quando a pessoa às vezes nem quer, como uma coisa muito forte ao ponto de mexer com os sentimentos e a emoção da pessoa. Para mim, assim, alcancei o meu objetivo. Outra coisa que acontece também nos meus trabalhos. Posso continuar? Para falar de pode, mandala? pode Pode? continuar. Então, um outro tema que fez muito sucesso, faz até hoje, é das voltas que o lixo dá, porque eu trabalho com lixo em todas as obras, e tem as mandalas. Tá escutando? Tô, Ah, então, naquele nosso trabalho apresentado primeiro que você fez, que tem 4 quadros, além desse que está aqui em cima, tem um outro que é do tamanho deste. O nome dele é justamente das voltas que o lixo dá. Então, em círculos, eu vou colocando as tampinhas, os LPs, as rolhas, as canetas e o que eu tiver. Esse aqui, por acaso, eu tinha botado até na outra live, né? Eu desci ele um pouquinho, mas o nome dele é Construir. Quando eu tinha separado ele, eu nem me liguei assim que o trabalho aqui seu é Construarte. Mas foi construído por várias pessoas, foi numa universidade aqui de Campo Grande, na FEUC, em que eu levei tudo dividido, levei material e deixei as pessoas bem à vontade. Mas tinha hora que eu dava um caminhozinho, né? Depois que uma colocava, aí eu mostrava para outra por que aquele material poderia se repetir no sentido contrário. Então, criar uma harmonia aí era importante, mas sem ter um toque final, né? E eu gostei muito da experiência, porque foi no festival de poesia, é na FEUC. Então, tinha um festival lá e eles sempre me chamam, e aí essa obra foi construída, já tem bastante tempo isso. É um dos que eu gosto muito. As mandalas são quase que sempre quadradas, porque é difícil conseguir um quadro, né? Redondo, né? Com um diâmetro. Então, é difícil. Então, eu acabo trabalhando no quadrado e deu certo. bacana. Então, você já tem um acervo de trabalhos produzidos com a sustentabilidade bem grande, né? Tem sim.
E todos ficam na sua residência ou vão para vários lugares, ficam em outros locais? No momento eu estou com uma exposição que é uma coletiva, fiz convite a várias mulheres, porque era pelo Dia Internacional da Mulher, que está presa lá dentro do Passeio Shopping, no centro de Campo Grande, que são asas feitas com lixo. Essa era a proposta, cada um fizesse uma asa, né? Mas assim, aqui no meu ateliê na minha casa, são 2 cômodos, 2 quartos. Então, eu tenho meu acervo, que de quadro deve ter para mais de 200 quadros. Para cada tema, eu devo ter pelo menos uns 15 quadros para cada tema que eu desenvolvo. E não só quadros, né? Eu tenho, por acaso, aqui também 8 manequins. Todos eles são customizados, são transformados, pintados, eu tenho alguma coisa colada. 8 manequins, né? Além das asas, além dos quadros, além de alguns artesanatos que eu preciso experimentar para colocar no projeto. Então, o que me doaram agora é coité. Parece umas cabaças, são redondas, às vezes são compridas. E eu ia transformar em abajur e não tinha como furar. Então, eu comecei a transformar em grandes mulatas, em joaninhas para jardim, né? E, assim, vai servir para a proposta de projetos, como também para presentear amigos. Mas a experiência de como um material funciona com o outro, como um cola com o outro, é muito importante. E aí vem aquela parte também acadêmica, saber fazer um momento ali de volume, né? De dar vida àquela peça. Mas Tá? aí não é uma questão assim, reiterando o que você falou, não é uma questão acadêmica exatamente. É um procedimento mais aprofundado das relações da articulação plástica durante a produção, porque o artista plástico ele lida com a articulação de elementos plásticos que constituem a imagem. Então, de certa forma, você já tem essa articulação, só que ela é acrescentada com o reaproveitamento de materiais que, como eu disse anteriormente, são descartados no lixo, porque a nossa consciência com o lixo ainda não é 100% positiva. E por algumas influências culturais que nós recebemos de geração em geração. Nós estamos já num período, estamos em 2020, até 2030, se essa consciência de reaproveitamento do lixo for efetiva em quase, pelo menos 96% da sociedade no Brasil, assim, no Brasil, não estou nem falando no mundo ainda, no Brasil, a gente vai ter um meio ambiente muito mais promissor e caminhando para uma recuperação. Porque a gente vê o Eu meio ambiente espero. sendo Para o bem. dado, o meio ambiente está sendo boicotado pelo próprio ser humano. Então, nós somos parte do meio ambiente. Isso é super importante para que e a gente reconheça, quando a gente trabalha com sustentabilidade, eu já até algum tempo atrás fiz alguns projetos também de sustentabilidade, mas muito tempo atrás, mas não é meu foco, não é minha área. Mas admiro muito o que faz e deve continuar, porque quando a gente utiliza a arte para reaproveitar o lixo, e esse lixo ele se torna promissor porque ele desenvolveu uma peça artística, a pessoa que antes chamava aquilo de lixo vai ter uma visão, uma nova visão a respeito daquilo. Então é preciso realmente uma mobilização de consciências com exposições, com oficinas, com palestras que sejam levadas para as escolas principalmente, porque a gente tem uma carência de criação artística visual muito grande nas escolas. Eu estou dizendo isso por experiência também. Eu já tive vários alunos que não tinham noção de nada, nem às vezes nem como segurar num lápis, porque tem dificuldade, não tem hábito. Então é preocupante isso. Nós temos esse papel de fazer com que artes plásticas, que as artes visuais sejam uma disciplina de formação reconhecida no Brasil e não só um momento de brincadeira, de lazer para descontração, porque a gente acaba desvalorizando o trabalho. Então, a série desse mês, Vivendo a Imagem Artística, o foco é que os artistas mostrem esses trabalhos e a gente consiga desenvolver uma observação mais aprofundada com o nosso olhar ao observar essa imagem. Então, toda a imagem ela é carregada de possibilidades que muitas pessoas não veem. Essas possibilidades não são só nas plásticas, mas são possibilidades que a gente encontra no decorrer ali da criação. Porque existe, além da imagem, a gente tem os motivos poéticos, imaginários. No caso, seus motivos são todos ligados ao meio ambiente.
Então fica evidente isso no seu trabalho. Eu acho super interessante. A evidência desse lado seu imaginário, seu imaginário todo presente nessa reunião de materiais que muitos não estão nem aí, pegam e descartam mesmo. E você disse até mesmo que recebe doações desses materiais, que as pessoas já conhecem toda a tua prática. Então, realmente isso precisa ser mais difundido. Você falou sobre imaginação, né? Então, foi ano passado, retrasado. Oi? Tem um lado imaginário além do visual, É, quando trabalha com artes plásticas. há 2 anos atrás, eu acho, eu fiz uma exposição que era Além da Imaginação. E aí gerou a das asas, porque tudo era trabalhar com a imaginação, essa coisa de pegar o lixo e transformar em algo. Ou ter algo ali que não está muito definido, muito claro, né? Também eu gosto dessa ousadia que eu já te falei, sobre colocar algo no quadro que só a gente sabe. Depois a obra não nos pertence mais, né? Mas segurar, como eu já falei também, o público à frente da sua obra é o máximo. Porque se a obra segurou você ali olhando, né, sem talvez ter o porquê, mas segurou o público, é muito importante, é muito legal. É porque alcançou mesmo. E essa coisa do imaginar, o que que ela quis fazer com isso? Então, eu acho que eu estou vendo um barco. Não, eu acho que eu estou vendo um monte de pessoas. Eu acho que eu estou vendo, não sei. Então, assim, essa coisa do imaginar, não só para quem faz, mas para quem vai estar à frente da obra, também imaginar o que pode ser aquilo. Esse quadro que está aqui atrás, né? Que é do Abaporu. É o Eu acho Abaporu e seus segredos de mulher, né? Da outra vez não deu para ver direitinho, dá para ver hoje o sapatinho aqui é feito de caco de espelho, pedacinhos de espelho colados, e ele sai um pouquinho para fora do quadro, né? Aí tem CD colado, tinta realmente velha, e tem todo um segredo nesse quadro, porque foi uma proposta, uma exposição, vários artistas tiveram cada um fazer um trabalho, e fazer a leitura do Abaporu a sua, como quiser, ao seu estilo. E aí é sempre uma coisa pensada. Para mim tem que ser sempre elaborado, pensado por que que tem esse vidro ali, por que que o CD está lá, por que que a tinta vermelha está aqui, sabe? Além de pensar tecnicamente aonde entra a luz, onde tem que ter uma linha horizontal, vertical, essas coisas todas, né? Mas essa harmonia, como já disse hoje. E o além da imaginação é que faz muito, tem muito a ver com o trabalho. Não é só colar e fazer uma flor de plástico. Não é só isso. verdade, é além da visualidade representativa, porque, por exemplo, Isso. quando a gente vai aos museus, aos centros culturais, às galerias, infelizmente a gente lida com a estrutura toda do senso comum presente ali. Nem todo mundo entende de arte e nem todo mundo tem obrigação de entender de arte. A gente tem, entre entendidos, estudiosos, a gente tem os admiradores. As pessoas falam, nossa, gostei, bonito, estimulou minha imaginação, poxa, estou interessado em comprar. Existe esse tipo de pessoas que admiram, que compram, que valorizam, existe os que estudam. Os que estudam, os que se especializam na forma, na imagem, enfim, no processo de criação, esse público ele tem a responsabilidade de fazer o dito espectador, visualizador, observar além da visualidade representativa. Porque uma obra não é só representação. A gente vê muitas pessoas preocupadas em representar. Eu tenho que fazer aquela figura, eu tenho que fazer aquela Uhum, arte para impressionar o olhar do fulano, do uhum, Beltrano. Eu tenho que primeiramente fazer porque é um objetivo meu processo criador, a minha experiência com a prática produtiva ali, do momento. O que vai vir depois é a consequência, que é o resultado. O resultado é uma consequência e a visualização do público no seu trabalho não é uma consequência, ele é um efeito da divulgação. Então, hoje, infelizmente, como a gente tem ainda um desenvolvimento de educação visual muito precário, a gente tem mesmo, as pessoas não vão olhar uma imagem e vão falar além do achar bonito. Mas é bonito. As pessoas vão ficar ainda um pouco nessa superfície. Mas isso é normal, porque essas pessoas ainda não foram estimuladas a observar uma obra de arte, uma imagem. Porque uma obra de arte no museu, por exemplo, se eu estivesse no museu
ele iria pulsar por gerações e gerações. Ele não ia enjoar para o nosso olhar. A cada vez que passássemos o olhar por ele, a gente ia ter uma nova perspectiva de observação em cima. Porque quando uma obra ela vai além da representação, ela tende a criar um caminho de perspectiva, não só imaginária, mas crescente, tanto do olhar, quanto até a pessoa que também deseja até produzir. Porque às vezes a gente descobre talentos nas artes quando alguém mesmo vai se sentir tocado com o trabalho do outro. E às vezes, eu comecei assim quando eu era jovem, bem jovem, com 11, 12 anos, quando eu era no início da adolescência. Eu comecei nas artes plásticas por meio da observação de pinturas em museus. E aquilo despertou em mim. Então, cada um tem um caminho, um início. Então, de repente, amanhã no futuro, o seu trabalho vai despertar olhares de outras pessoas que também vão produzir, vão criar grupos de produção de imagens, de peças artesanais com a sustentabilidade. Por exemplo, tem um trabalho aqui, não dá para mostrar, mas eu falei um pouquinho dele da outra vez. Ele é feito com quase 300 cartões telefônicos, aqueles antigos cartões telefônicos que se usavam no orelhão, né? Não sei, as pessoas mais novas não têm nem ideia que talvez seja isso. Então, além de armazenar algumas coisas aqui, eu fico pensando. E ele justamente tem mãos postas assim, né? As mãos estão assim. Então, o nome dele é Juntos Fazem a Diferença. Todos os cartões unidos fizeram uma placa, um quadro, onde eu pintei essas mãos. Então, as mãos é que juntos fazem a diferença, mas os cartões também juntos fizeram a diferença. Então, assim, quando eu falei da ASA, desculpa falar da ASA, porque é um projeto aí que vai estar voando pelos aeroportos, né? Eu já fiz contato, fechamos a proposta, mas com a pandemia parou tudo. A ASA vai ter um símbolo também, não só o de voar com liberdade de expressão artística, expressão, seja lá qual for, mas a liberdade de sair, né? E não estar com medo de ser contaminado, de sair e poder fazer tudo normalmente como era antes, porque a pandemia acabou fechando tudo, né? Ficou tudo. E a Zaza vai dar, acho que um novo olhar, ela vai ter um novo olhar com a pandemia, por conta dessa liberdade. A liberdade de estar lá fora, de poder viver normalmente, como hoje a gente não está podendo, né? E elas são todas com lacre, com a dor de café, embalagem de leite, um rolinho de papel higiênico, com CD, com material de lata que se corta, a colega cortou, refrigerantes, né? Aquela lâmina da lata. Então, assim, são inúmeros os trabalhos que podem ser feitos com esses materiais que a gente tem no dia a dia e transformado num grande símbolo. Pode continuar, Adri. Como eu te disse na live do dia 1º, né, que eu já 4 vezes tentei conhecer pessoalmente seu trabalho, né, então, e cada vez que eu ia acontecia um problema comigo. Quando eu quero algo, sempre acontece um problema. Então, não consegui ainda visitar pessoalmente seus trabalhos para observar melhor, conhecer melhor, mas eu vou ter essa oportunidade. E a gente está com o nosso contato atado aqui. Mas eu queria que, se você pudesse, se tiver condição, de mostrar, focar a câmera nesse trabalho de tampinhas que está aí atrás. Tá. Então, vamos lá. Não só tampinhas, tem presente semente. Sempre trabalho muito com as bijuterias velhas que sobram, me doam também. Simplesmente papelão. Isso aqui é embalagem de PET. Isso aqui que talvez não dê para ver muito bem, essa parte aqui, olha, ela se repete do outro lado também. Embalagem de comprimidos, de remédio. Né? As tampinhas, pedrinhas de aquário, semente, CD, serragem eu uso sempre. É isso. Aí eu tenho um outro quadro ali que como eu já falei da outra vez, é a réplica de um que eu ganhei a medalha de ouro, que é queimando lixo. Então tem chinelo, caixa de fósforo, parede de barbear, escova de dente, tudo que você possa imaginar, levemente derretido, pintado, e é assim o nome do quadro, o que fazer com lixo? Né? Porque normalmente você junta tudo e taca fogo. E ele, por acaso, ganhou a medalha de ouro. Porque é um assunto importante para ser pensado. Eu não estou ouvindo você agora. Você já fez trabalho com sacolas plásticas de supermercado? Já fez?
Não, mas existe uma asa que está exposta, presa lá no Passeio Shopping, onde aconteciam os projetos, as exposições, entre outros shoppings, que tem uma asa de uma grande amiga que é toda feita com sacola plástica branca. Eu não fiz ainda nada, não. Nesse trabalho derretido, existe um plástico derretido, sim. Alguns foram sacola, outros nem tanto. Mas ele foi derretido por cima de todo o outro lixo que já existia. Eu posso Uhum. mostrar? Você acha que dá para mostrar? Eu posso mostrar aqui? Tá, Vamos ver pode aqui. Olha, essa é a segunda leitura que eu fiz. Tem blusa velha, tem crochê, tem a parte do plástico que derreteu. Ele, porque é esperança nesse momento de pandemia, sabe? É o caos, né? E a esperança, que é o espelho. Quando a gente se olha no espelho, a gente se pergunta, né? Será que ainda há esperança? Que esperança eu tenho? Então é o caos representado pela queima e o espelho que dá uma certa profundidade, né? É... E aí os trabalhos vão se desenvolvendo desse jeito, né? ser. Daí, Pensando, juntando. mostrou, já tem já um pensamento direcionado para estudos de relevos, né? Ali tem um baixo relevo, tem um médio relevozinho, já está indo além de uma pintura, indo além de uma reciclagem. Já tem um pensamento de escultura ali, se você for. É, é uma coisa que eu quero experimentar, é escultura. Escultura, ainda tenho E pensado assim, bastante nisso. é um estudo de relevos. Não é um pleno relevo, mas você tem uma projeção, uma ideia ali que já inicia esse projeto aí de escultura que você poderia também desenvolver daqui para frente. É, eu Acho venho bem. pensando nisso. Mas você me despertou agora de falar de um trio que eu andei fazendo, de 3 quadros. Então, um era só com tampinhas de PET, o outro era só com rolha e o outro era só com caneta. Mas bem organizados, né? Eu vou estar colocando depois no Face. Para as pessoas poderem ter uma ideia dos trabalhos que eu andei falando, então eu vou estar selecionando como se fosse uma exposição virtual, que são só as imagens dos quadros que eu andei falando aqui. Mas nessa brincadeira das tampinhas, das canetas e das rolhas, elas além de estarem bem harmoniosas e organizadas no quadro, elas saem pela parede, quando eu faço a exposição delas, elas vão saindo pela parede, eu vou colando, elas vão saindo pela parede e vão para um pote de vidro no chão. E fica aquela coisa, será que elas estão saindo do vidro para o quadro? Ou será que estão vindo do quadro para o vidro? Mas é um caminhar que sai do quadro, e aí interage com as pessoas que ficam brincando de ver, tá saindo, tá subindo, que legal colou, saiu do quadro. Então, assim, e aproveitando canetas que me dão, como eu já falei, doação de tudo, e assim, elas vão ficando aqui, mas toda hora eu tenho um porquê delas estarem aqui, né? Não posso ser uma acumuladora de lixo, né? Tem que produzir isso, transformar em alguma coisa. E tem que ter uma seleção, né? Você Tem faz que ter uma seleção, seleção. Não pode ser bagunça, não. tem que ter uma organização, você É. tem que ter peso do material que você recebe, é, selecionar, porque senão realmente você não consegue ter uma organização mais detalhada do que você vai fazer daqui para frente. Mas é isso, achei muito interessante. Depois a gente vai disponibilizar o link das suas redes para o pessoal acessar, para conhecer melhor o seu trabalho. E o que eu queria saber se você desenvolve esse projeto em escolas atualmente. Quer dizer, atualmente não por conta da pandemia, mas É. se tem escolas ou não. Não, nesse momento em escolas não. O único projeto que vinha caminhando bem há uns 4 anos era lá no Passeio Shopping, com a proposta de outros shoppings, até algumas associação de moradores, igreja, tinham chamado também para a gente implantar. Já que eu falei da outra vez, você falou no início, né? Eu tenho alguns patrocinadores e apoiadores, para que eu possa também compartilhar nesse momento do projeto, que às vezes eu tenho que ficar mais atrás, organizando, e convidando os meus amigos, os colegas, as pessoas que trabalham com linha, trabalham com retalho, trabalham com inúmeros artesanatos, e então eu convido artesãos e artistas plásticos a colocar isso para o grupo das pessoas que frequentam o projeto, né? Então, no momento está tudo parado, as aulas particulares, eu só estou realmente lá no CAPS, né? Aulas online não. Ah, eu fiz. Me pediram para fazer algumas oficinas. Como eu achei que a pintura não ia rolar muito,
porque é um processo longo. Eu já falei também que às vezes o processo de um quadro inteiro, ele vai um mês ou mais, né? Mais de mês fazendo, pensando, elaborando. Então, assim, não é muito rápido para mim. Eu acho que isso para mim é importante. Então, na questão de preparar algum artesanato, me perdi na pergunta. Qual Eu, tenho, pergunta? eu me perdi agora na pergunta, Ah, eu mas tô era sobre com as escolas. nas escolas e as propostas, eu falei das aulas, das oficinas que eu estava gravando em casa. Então, aí algumas me pediram, aí eu comecei a fazer o artesanato e não a pintura, foi por isso que eu me perdi. Aí fazendo o artesanato, o Galpão das Artes lá na Gávea criou também uma proposta nessa pandemia, e aí me pediu. Quando ela me pediu, eu já tinha feito alguns vídeos, não ficaram bons, né? Eu não tinha muita prática, estou tentando acertar, mas aí foi bacana porque assim, eu tô acabando dando aula por vídeo para várias e várias senhoras que faziam parte do projeto, o próprio shopping que pediu, o marketing pediu, a lá na Gabi pediu, as alunas, então assim, tá rolando alguma coisa. Eu não divulgo tanto as oficinas porque elas não ficaram tão boas, né? Essa coisa de fazer, falar, amor, para onde olhar e tudo, barulho. Então, mas é uma coisa que tem funcionado como diversos amigos aí que têm pintado, mostrado a dança, mostrado suas músicas, e gosto sempre de valorizar todos os segmentos de quem canta, quem toca, quem borda, e tudo que a gente tem visto aí na internet, né? O segmento de teatro, todos esses eu tenho amigos e sempre há uma parceria aí. Ainda tem a direção desse caminho aí voltado para finalidades terapêuticas, né? É, Dado da outra vez. nas oficinas tem a questão terapêutica, as pessoas estavam ficando muito trancadas em casa, sozinhas, isoladas, então começou a ser uma coisa muito importante. Se ocupar a mente e ocupar as mãos, né? As cores, quando você trabalha esses quadros como o do Abapuru, você trabalha as cores já prontas lançando na tela ou você trabalha o processo de mistura? Bem, eu trabalho muito processo de mistura. Raramente há uma cor pura. Agora, olhando aí atrás de você, eu tô vendo que tem muito, muito puxadinho pro ocre. No meu início de Tem. técnica, de busca, eu não sei se é seu. Não, isso aqui são gravuras. Os meus estão lá no Ah, canto. tá. Mas Eu não assim, gosto é porque. de mostrar muito, não, porque eu tô com uma nova série que eu não terminei. Eu nem gosto de exibir muito. Então vamos ter que entrevistar você qualquer dia desses. Olha só, no início do meu trabalho, comecei a aprender, né? Aprendi um pouco de tudo. Me chamavam de Cida Ocre. Porque eu usava muito tom ocre, né? Alaranjado, pôr do sol. Então, assim, usava muito, muito mesmo. Mas ultimamente eu venho usando assim muito preto, colorido. Eu particularmente gosto muito de preto e vermelho em mim. Mas assim, nos trabalhos varia bastante. Mas tem um período que eu era chamada assim da ocre. Porque eu usava muito ocre. A verdade é que os artistas, eles não têm o chamado estilo, que tanto falam, meu estilo é esse. Não Alguns dizem que estilo, tem, mas eu não sei. fases. Tem uma fase que o artista está no retrato, tem uma fase que ele está na paisagem, tem uma fase que ele está buscando cenas de marinha, tem fase que ele está trabalhando nada, ali pensando o que ele vai fazer daqui para frente. Então, a gente vive fases. A gente Eu acho que são fases. não é coerente nas artes plásticas você toda hora afirmar que um artista ele é daquele estilo, porque o estilo é como se você prendesse, aprisionasse o artista só naquela direção. E um artista não nasceu para ficar numa direção só. O que acontece é que por um tempo, por uma predileção do artista, ele pode ficar por um bom tempo naquela fase. Mas não quer dizer que aquela fase é a detentora de todo o processo criador dele. Porque a cada observação feita, a cada referência que ele busca, seja da atualidade ou do passado, vai estimular ele a desdobrar a criação para outras possibilidades ainda não encontradas no momento. Então, quando a gente vê muito na sociedade de hoje, né, os modismos que existem nas artes plásticas, esses termos que não são nada convenientes para quando vai abordar um artista. É, o artista ele faz assim, faz assado porque ele gosta, ele quer impressionar, e o estilo dele é só esse. Ele trabalha com isso. Como as pessoas afirmam às vezes algo de um artista e nem conhece o artista de fato. O melhor caminho para você falar de um artista, comentar sobre um artista,
é conhecê-lo, conhecer primeiramente as obras, a produção, observar a produção, porque os questionamentos eles existem. Então a gente não tem que trabalhar muitas conceitualizações quando vai observar uma obra. A gente tem que perceber o acontecimento visual que está ali por algum motivo, ou não, porque a obra de arte ela não tem uma obrigação de, de passar nada. Ela já existe por si só, uma necessidade humana de criação. Mas, no caso da sustentabilidade, a gente entende que é um outro objetivo envolvendo a questão da comunicação. No caso, a sustentabilidade na arte tem como objetivo fazer com que as pessoas, além de serem criativas e poder desenvolver rentabilidade, elas consigam trabalhar o pensamento da criação artística a partir de suas produções. Então, é muito complicado hoje em dia a gente abordar sobre arte, porque a arte tem várias direções. Nós temos vários nichos de produção. Com certeza. Cada tem uma potência particular. Então, essa potência particular que o nicho de produção tem, ele apura que não existe um nicho de produção melhor que o outro. E cada um tem sua particularidade de existência e de importância para o meio artístico visual. Nossa, Então, adorei. Adorei. É isso mesmo. Perfeito. compreendem que, assim, por exemplo, hoje meu trabalho, é que eu não divulgo muito, o meu trabalho hoje está mais focado em curadoria, mas eu trabalho com pintura que tem por objetivo desenvolver a cor, desdobramento da cor. Porque meu foco da minha formação é cor e desenho. Mas eu não tenho uma preocupação de fazer aquilo para agradar o olhar do fulano que está guardando eu mostrar um trabalho. Eu A gente falei isso vê o... outra vez, né? Já chegaram perto de mim e falaram assim, mas isso aí é para vender? Isso vai vender? Eu falei assim, eu não quero saber. Então, esses quadros eu nem vendo hoje, já quiseram comprar, mas pela ousadia, eles vão ser meu ícone. Eu tenho que guardar comigo, eternamente. Na rede social, a gente vê, eu observo muito. Eu acho muito bonito, acho interessante quando as pessoas se motivam a mostrar o que tem de melhor para oferecer. Mas quando a gente consegue diferenciar o que é ser divulgado e o que é exibir por exibir, por uma questão ali de preocupação de representar, já é algo que fica um pouco num vazio. Porque aquilo que você representa, por trás de uma representação, tem situações que reverberam acima de uma visualidade. Tudo que a gente não vive sem o meio visual. Tudo tem visual. Desde que nós enxergamos, nós vemos algo. Mas o ver não significa que é o mesmo, que é o ato do enxergar. Eu sempre toco nesse assunto. O ato do enxergar é você conseguir ir além da imagem. Existe até textos específicos sobre isso. Por isso que o nome de uma exposição minha foi Além da Imaginação. Isso. Eu achei interessante. O além da imaginação é o quê? O que se trata além da imaginação? É a pessoa que observa, ela imagina além de uma imagem, mas existem momentos da pintura, do desenho, da escultura, que estão ali sobrevivendo, estão vivendo no trabalho, mas não tem uma obrigação de ficar ali impondo que você tem que ver aquilo. A imagem, de certa forma, ela conversa com a gente. Ela Tem horas conversa. que é, tem horas que é sobre o material que a pessoa fica assim, que isso? Ou então tem horas que fala assim, o que ela quis dizer com tudo isso? Né? Ou, poxa, isso aqui mexeu comigo, eu não sei por quê. Então, essas coisas é que vão para além da imaginação. Sim, eu acho que você compreendeu mais ou menos as minhas direções do que eu aponto, os meus argumentos, o que eu apontei para Eu você acho que aqui. sim. Preocupação muito grande, eu fico até sufocado quando, por exemplo, alguém vai ver meu trabalho e as pessoas ficam criando história com o meu trabalho. Gente, mas ele fez com aquela intenção. Não, você não sabe qual foi a intenção. De repente não teve intenção nenhuma, porque Pode só ser. É. intenção que faz a gente amadurecer o nosso trabalho e não as intenções e as conceitualizações que estão por trás disso, porque não, na verdade não estão nem por trás. O conceito na arte ele está matando todo o processo de criação, porque hoje com essa direção da arte conceitual que ela existe,
ela está deixando um pouco a imagem de lado e preocupando-se mais com o conceito. Na verdade, o que você desenvolve aí na sustentabilidade não é um conceito. Ele é uma motivação seguida de uma experiência que você tem com o reaproveitamento de materiais. Então, não significa que você tem que amarrar isso num conceito e as pessoas têm que focar só nisso. Não. Porque me perguntam muito sobre isso também, né? Sobre o Isso. conceito. Claro que você deve ter textos, deve ter informações que Eu você... conto a história de como é que eu cheguei ali, né? Como é que aconteceu aquilo. Os textos, eles têm que esclarecer a pessoa do que se trata o trabalho e não amarrar em definições e conceitos que às vezes nem dizem respeito a você. De repente você começou com sustentabilidade, você reaproveitou aquele material, mas daqui para Uhum. o teu desdobramento foi outro que encaixou junto com a sustentabilidade. Então não tem como você... A definição da CIDA é essa. Não é que a CIDA, no momento, ela tem como objetivo provocar no olhar imagens que surgem a partir da reunião de materiais recicláveis. A gente vê no hábito, quando a gente vai ao museu, a gente vê obras feitas com tinta, à base do pincel. Nesse caso, você também produz pinturas, você produz quadros com reunião de materiais e não com uso de pincel e tinta como a gente vê no cotidiano nos pintores que, que trabalham, e já é uma outra direção, entende? Ok. Mas é porque eu não vou me estender muito, o assunto é bem extenso, a live está acabando. Tá. Mas se você fizer Eu essas queria suas... falar de alguns lugares, talvez, que eu tenha passado, né? Que são pessoas que realmente prestigiam os artistas de modo geral. E algumas coisas com que eu trabalho. Eu acho que eu já falei que eu trabalho com LPs, né? Os antigos discos de vinil, somente no Cápsula Barreto Bangu. Gosto muito das instalações. Quando eu preparo uma exposição, normalmente tem uma instalação a ver com o espaço, ou com a proposta, ou com as pessoas que frequentam o lugar, ou com o tema. Então, não é só chegar e botar quadro. Acho que tem que ter mais alguma coisa para se interagir, para vivenciar ali. E eu gosto muito disso. Os temas que eu já falei, eu gosto muito de Corpos, Olhares, Rio de Janeiro também, cartões telefônicos que eu falei. Do Moleque da Pipa, né, que já foi um lá atrás que eu forrei de coador de café, né, eu fui homenagear um senhor que me deu uma escultura de Durepox, e era um menino soltando a pipa, e essa pipa realmente sai do quadro. E as pessoas gostam muito do trabalho, assim, ele realmente, para mim, eu tenho muito carinho por ele também, por essa simbologia. Os quadros queimados, assim, não que eu tenha um monte de quadro queimado, que eu gosto de queimar quadro. Mas às vezes é um corte no quadro, um rasgado do quadro. Eu também lembro que eu fui premiada uma vez no quadro, que foi. O prêmio ficou lá pela Base Aérea de Santa Cruz, e eu não tinha nem noção que eu tinha ganhado alguma coisa, né? Mas o quadro, eu pintei ele, eram duas telas, era um díptico, e se completava assim. Era bem sutil o corpo de uma mulher, no ocre. E aí eu tinha arrancado do chassi mesmo, um bom pedaço do quadro, sabe? Como eu quis arrancar ali, eu lembro disso. E aí foi premiado, né? E o quadro ficou por lá, nunca mais eu vi o quadro, ganhei o prêmio. Mas é assim, é uma coisa que eu estava arrancando do chassi, né? Tem bastante tempo isso. E foi uma surpresa para mim, como outros também já foram surpresas, né? Até mesmo, fala. Você falar? Estou vendo que algumas pessoas estão entrando agora. Eu não consigo ler, porque ou eu falo ou eu leio. Eu estou vendo que as pessoas estão entrando agora, eu informo que a live está acabando daqui a 3 minutos. Ah, Então, quem tá. assistir vai ter Hum. oportunidade de assistir no nosso canal do YouTube da Construarte Curadoria, que é um canal que quem ainda não segue, quem ainda não é inscrito, se inscreva para receber as novidades sobre artes plásticas e curadoria de exposição. E até mais tarde o vídeo de Cida Mansur estará editado lá no canal do YouTube para o compartilhamento e para quem não assistiu ao vivo. E aí Isso. eu vou ter que dar encerrar. Eu acredito que o nosso assunto foi extenso, objetivo e bem produtivo. Quero agradecer a sua participação, mais Obrigada uma a você. de problemas com a internet. Seu E trabalho, de um modo geral, é maravilhoso. Eu aqui tenho que agradecer. esse trabalho é um trabalho que vale a pena, é um trabalho, um passo de formiguinha, mas quem já conhece meu trabalho já há um tempo sabe que
além da seriedade, ele tem um comprometimento de pensar mais nos artistas em conjunto e não numa preocupação muito individual, como a gente vê hoje em dia, né? Um individualismo muito grande. Então, meu objetivo com a curadoria da Construartes é poder conseguir difundir a arte, interação com os artistas, independente de região, independente de religião, independente de classe social, de poder econômico, é ter essa universalização dessas diferenças de produção, dessas novas possibilidades que vão surgindo, e é importante. E eu vou dar um encerramento. Você quer agradecer alguma coisa? Só ia agradecer então ao ICC, que é o Instituto Campo Grandense de Cultura de Campo Grande, que eu faço parte, sou membro, o Ateliê Arte, né, o Galpão das Artes Urbanas lá da Gávea, sensacionais, o SESC da Tijuca e de Madureira, os shoppings de modo geral, a Soult, o Max Shopping, o Sheraton da Barra, eu fui curadora lá durante 2 anos, normalmente eu faço curadoria de exposição coletiva de vários e vários amigos, né? Então é isso, e esse meu trabalho sempre foi interagindo com as pessoas, as coletivas. Bem, agradecer a todos que estiveram aí, que eu não pude acompanhar, né, um nomezinho, porque eu tinha que falar. Então, muito obrigada mesmo a você e a todos que estão aí presentes. Seguidores que estão acompanhando a nossa live ao vivo, e que se eles tiverem alguma dúvida, eles podem mandar no direct da Construartes ou no direct do Instagram. Isso. E eu vou pedir só que guardem a live editada, que fica melhor do que a do IGTV. E é isso, só agradecer. E hoje realizamos a Arte Live 7 novamente, que foi exibida no dia 1º de agosto. Estamos reexibindo hoje, ao vivo, com a artista plástica Cida Mansur, que trabalha com artes plásticas na sustentabilidade, residente de Campo Grande. E ficam nossos agradecimentos à Cida, em parceria com a Constru Arte Curadoria. E a gente se vê na próxima oportunidade. Com certeza. Agradecimentos, Muito muito obrigada. obrigado pela Muito participação. obrigada. Tchau.